Então vamos lá? Hoje nós vamos começar a ver uma aula sobre progressão aritmética e progressão geométrica. Antes de a gente começar a falar das progressões, nós vamos falar um pouco do que é uma sequência ou uma sucessão. Então primeiro vamos identificar a definição. Tenho aqui sequência ou sucessão é todo conjunto de elementos numéricos ou não, colocados numa determinada ordem sob uma lei de formação. Então o que é que acontece? Então tem um conjunto de elementos e esse conjunto de elementos ele precisa ter uma lei de formação, ou seja, eles precisam estar regidos sobre alguma lei de formação para que esse conjunto ele se transforme em uma sequência. Como assim? Então se eu pego, por exemplo, os números 2, 50, 27, 12, ou seja, é uma sequência numérica que não tem uma lei de formação aqui que rege esse conjunto aqui de elementos. Então, como não tem uma lei de formação, então isso não é uma sequência. Diferente quando eu pego aqui, por exemplo, A, B, C, D, E, e aí segue. Aqui o que é que eu tenho? Eu tenho uma sequência não numérica. E como é que seria a lei de formação? A lei de formação é as letras do alfabeto. Então, como isso daqui está sobre uma ordem de uma lei de formação, então isso daqui vai ser uma sequência. É a mesma coisa quando eu pego 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19. E qual seria o próximo número dessa sequência? Então, o tipo de questão que é bem recorrente em concurso público, onde a gente tem que descobrir qual é a lógica que está sendo criada para poder formar essa sequência. Essa lógica é o que a gente chama aqui de lei de formação. Nesse caso aqui, ó, eu tenho aqui a sequência 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19. Qual seria o próximo número? Se vocês observarem bem, todos os números aqui começam com que letra? Letra D. Então, o próximo número dessa sequência aqui seria quanto? 200. Então, qual é a lei de formação? Os algarismos que começam com a letra D. 2, 10, 12. Aí vem 16, 17, 18, 19 e depois de 19 é o 200, beleza? Então assim que a gente verifica se é uma sucessão ou é apenas um conjunto de elementos, tranquilo? Vamos verificar então a notação. Com relação à notação, a notação que nós utilizaremos para poder construir, para poder demonstrar uma sequência é essa. A1, A2, A3 até o AN, sendo que esse A1 é o primeiro termo da minha sequência, A2 o segundo termo da minha sequência, A3 o terceiro termo da minha sequência, assim sucessivamente até o AN, que é o enésimo termo que representa o último termo da minha sequência. Então a minha sequência ela vai ser apresentada para a gente nesse formato aqui, beleza? E aí temos um exemplo aqui, ó. 1, 7, 13, 19, ou seja, o 1 aqui vai ser o primeiro termo, o 2, o 7 vai ser o segundo termo e o 601 vai ser o meu último termo. Então, primeiro termo, segundo termo até o meu último termo. Então, isso daqui representa uma sequência numérica, beleza? Então vamos seguindo aqui o nosso slide. Aqui agora a gente vai ver um exemplo. Então nos exemplos anteriores nós mostramos a sequência e pedimos para você escrever qual era a lei de formação que estava sendo regida aquela sequência. Aqui agora não. Ele deu a lei de formação e quer que a gente escreva a sequência. Então eu tenho uma lei de formação aqui, ó, que é a n igual a 2 vezes n. E ele diz que n pertence a esse conjunto aqui. Então, para eu descobrir a lei de formação, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar os valores de n e substituir na minha lei de formação. Então, eu vou colocar para n igual a 1,
para n igual a 2, para n igual a 3, para n igual a 4. Beleza? Então vamos lá verificar. Para n igual a 1 eu vou ficar como? Onde tem n aqui na minha lei de formação, a gente vai substituir o n por 1. Isso daqui funciona como se a gente estivesse fazendo a função no ponto. Lembra? Então, por exemplo, eu tenho f de x igual a 2x mais 2, então ele pedia para calcular f de 2. Ficava como 2 vezes 2 mais o 2. Então, isso daqui tem a mesma ideia do que a gente vai fazer aqui para construir a minha sequência. Então, a gente tem como se fosse uma função aqui, e ele está dando os valores da variável, no caso n, para ser substituída aqui e encontrar o valor da minha sequência. Beleza? Então é isso basicamente que nós vamos fazer. E aí, quando chegar lá nas progressões, a gente vai ver que realmente essas progressões, elas estão bem próximas de duas funções em particular. APA, uma função, e APG, uma outra função, mas quando chegar lá na frente a gente vai abordar esse tópico. Beleza? Então vamos substituir aqui o valor de n. Então onde tem n aqui na minha lei de formação, a lei de formação está aqui, onde tiver n eu vou substituir por 1. Então eu vou ficar 1 igual a 2 vezes 1, 2 vezes 1 vai dar igual a 2. n igual a 2, eu vou ficar com A2 igual a 2 vezes 2, então eu vou ficar com A2 igual a 4. n igual a 3, eu vou ficar A3 igual a 2 vezes 3, 2 vezes 3 eu vou ficar com A3 igual a 6. n igual a 4, eu vou ficar com A4 igual a 2 vezes 4, então A4 vai ser igual a 8. Então qual vai ser minha sucessão? 2, 4, 6 e 8. Então essa sucessão aqui, ela tem essa lei de formação. Beleza? Bem tranquilo, bem fácil, bem rápido de ser construído uma sequência. Ok? Vamos ver um outro exemplo dessa de sucessão. Ele diz aqui, ache os 5 primeiros termos da sequência dada por A1 igual a menos 1, ou seja, ele já deu o valor do primeiro termo, A1 igual a menos 1. Ele quer os 5 primeiros termos, então tem que encontrar o A2, o A3, o A4 e o A5. Beleza? O grande detalhe aqui vem nisso aqui, que no outro ele disse quais são os elementos que pertencem ao conjunto. Certo? Então, aqui ele não deu, aqui ele disse que o n pertence a o n aqui, o n minúsculo pertence a esse conjunto aqui, n. E esse conjunto é o conjunto do quê? É o conjunto dos números naturais. Beleza? Então, o conjunto dos números naturais. Então, quem é que faz parte do conjunto dos números naturais? O nome já está dizendo. Para fazer parte do conjunto dos naturais, o número tem que ser natural. O que é ser natural? Ser inteiro e positivo. Então, o conjunto dos números naturais ele tem um começo e não tem um fim. Então, o primeiro elemento vai ser o 0. Então, 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Ou seja, todo inteiro positivo. Mas aí ele veio e nessa letra N, que representa o conjunto dos números naturais, ele colocou esse asterisco. Esse asterisco indica o quê? Que eu vou excluir o 0. Então, se antes o conjunto dos números naturais começava com 0, quando ele coloca asterisco, ele retira esse 0, e isso vale para qualquer conjunto, qualquer símbolo, qualquer letra que represente um conjunto. Quando ele coloca esse asterisco, ele está pedindo para você retirar o 0. Então, retirei o 0, o que é que acontece? O conjunto dos números naturais, agora o primeiro termo vai ser o quê? 1. Então, aqui os elementos vai ser 1, 2, 3 e assim segue. Beleza? E eu vou ficar fazendo isso aí infinitamente? Não. Lembre-se que ele pediu para eu encontrar apenas os 5 primeiros termos da minha sequência. Ó. Então, vou me preocupar apenas com os 5 primeiros termos. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir o valor de n por 1, n por 2, n por 3, n por 4, ou seja, até eu encontrar os elementos A1, A2, A3, A4 e A5. Sendo com A1 ele já deu, então falta encontrar 4 elementos. Como é que eu vou encontrar esses 4 elementos? Substituindo o valor de n aqui na minha lei de formação, que aqui foi descrita a lei de formação. Então a primeira coisa, por n igual a 1. Então n igual a 1 eu vou ficar o quê?
Onde tiver n aqui, eu vou substituir por 1. Então, eu vou ficar 1 mais 1 igual a 1 menos 2. 1 mais 1 vai dar 2, então eu vou ficar com A2 igual. Esse A1, ele deu na questão, esse A1 vale quanto? Menos 1. Então, vou substituir o A1 por menos 1, e aí eu fico com A2 igual a menos 1 menos 2, vou ficar com A2 igual a menos 3. Ó, repare, eu já tenho o A1, já tenho o A2. Falta encontrar o quê? O A3, o A4 e o A5. Então, como eu não tenho todos os elementos, continuo substituindo o valor de n. Então, n agora vai ser igual a 2. Onde tem n, agora eu vou colocar o número 2. Então, eu vou ficar aqui com 2 mais 1 igual a 2 menos 2. Só que esse A2 é o que eu acabei de contar anteriormente, ó. Esse A2 vale quanto? Menos 3. Aqui eu fico 2 mais 3, 2 mais 1 igual a 3. Então, eu vou ficar aqui com A3 igual a menos 3 menos 2. Esse menos 3 veio da onde? Do valor de A2, que deu menos 3 em cima. Sinais iguais conservam o sinal e soma. Então, eu fico com A3 igual a menos 5. Encontrei o terceiro termo. Vamos continuar substituindo. N igual a 3. Então, eu vou ficar como A3 mais 1 igual a 3. Esse 3 mais 1 aqui vai dar igual a 4. E esse A3 aqui, a gente acabou de encontrar anteriormente, vale quanto? Menos 5. Então, aqui eu vou ficar com A4 igual a menos 5 menos 2. A4 vai ser igual a menos 7. Então, encontrei o quarto termo. Vamos substituir o n agora por 4. Quando é que eu vou parar isso, Elber? Você vai parar quando você encontrar os 5 primeiros termos. Até agora você tem 4 termos, falta encontrar o quinto. Então, n igual a 4, eu vou ficar com 4 mais 1 igual a A4. Novamente, 4 mais 1 vai dar igual a 5. Esse A4 eu acabei de encontrar anteriormente, que vai dar igual a menos 7. Então, A5 vai ser igual a menos 7 menos 2. A5 vai ser igual a menos 9. Diante disso, eu tenho a minha sequência. Menos 1, menos 3, menos 5, menos 7 e menos 9. Beleza? Então, assim que a gente constrói uma sequência ou uma sucessão. Beleza? Vamos para mais um exemplo. Ele pede para, se a sequência n é tal que A0 igual a menos 1, para todo n pertencente ao conjunto de naturais. Repare que dessa vez não tem asterisco, então significa que o zero está incluso. E aí ele deu a lei de formação, ó. A n mais 1 sobre n igual a menos 2, menos, entre parênteses, 2n mais 1. Então, o que é que eu vou fazer? Vou substituir os valores de n, que eu tenho que é 0, 1, 2, 3, e assim segue. Vou substituir na minha lei de formação. Então, a primeira coisa que eu faço é n igual a 0. N igual a 0 vai ser o quê? Onde tem n na minha lei de formação, eu vou substituir por 0. Então, eu vou ficar com A0 mais 1 vai ser igual, ou A0 mais 1 dividido por A0 vai ser igual a menos, o menos está do lado de fora, 2 vezes 0 mais 1. Esse 2 vezes 0 mais 1, então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a conta. 2 vezes 0 vai dar 0, aqui eu tenho 0 mais 1 que vai dar igual a 1. Então eu vou ficar com A1 sobre A0 igual a 0 mais 1. Esse 0 mais 1 vai dar positivo 1, só que repare que tem um menos 1 do lado de fora do parêntese. Então, quando eu sumir com parênteses, isso vai voltar a ser negativo. O A0, ele deu na questão que vale quanto? Menos 1. Então, vou substituir. A1 sobre menos 1 igual a menos 1. O que é que eu faço? Passo esse menos 1 para o outro lado, multiplicando. Fico com A1 igual a menos 1 vezes menos 1. A1 igual a 2. Vou parar quando eu fizer as substituições aí e encontrar o valor de A4. O que eu encontrei quando eu substituí aqui o n por 0, eu encontrei o valor de A1. Então, vou continuando. N igual a 1. Então, a gente vai substituindo até encontrar o valor de A4, que é o que a pergunta quer saber. Então, n igual a 1, onde tem n aqui na minha lei de formação, eu vou substituir por 1. Então, eu vou ficar com 1 mais 1, dividido por A1, vai ser igual a menos 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1 vai dar igual a 2.
Ali, 1 mais 1 vai dar igual a 2, ó. Aqui deu 1. Aqui vai dar 2. Então aqui eu vou ficar com a 2 sobre a 1. Vai ser igual a 2 mais 1. Esse 2 mais 1 aqui vai dar 3 positivo. Com o menos do lado de fora vai ficar negativo. Então aqui eu vou ficar com A2 sobre... O valor de A1 é quanto? É 1. A2 sobre A1 igual a menos 3. Aqui eu já saberia que o A2 é igual a menos 3. Porque como está dividida por 1, qualquer coisa dividida por 1 dá ela mesmo. Então, mas como eu quero deixar que a gente fique habituado a passar esse negócio para o outro lado multiplicando. Por quê? Porque em outros momentos a gente sempre vai fazer isso. Então eu já estou adiantando aqui. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou passar esse 1 para o outro lado. Então A2 vai ser igual a quanto? Menos 3. É o valor de A2 que eu quero? Não. Então significa que eu vou continuar substituindo o valor de N. Repare que não é uma conta difícil, não é nada extraordinário. Agora eu só tenho que prestar atenção aos detalhes aqui. Então N igual a 2 eu vou ficar com o quê? Com 2 mais 1 igual a 2 vezes 2 mais 1. 2 mais 1, isso daqui vai dar 3. 2 vezes 2 vai dar igual a 4. Então eu vou ficar com a 3 dividida por A2. Vai ser igual a 4 mais 1. 4 mais 1 vai dar igual a 5. Esse A2 eu acabei de contar anteriormente que vale menos 3. Substituo aí agora os valores que eu tenho na questão. Vou ficar com A3 sobre menos 3 igual a menos 5. Esse menos 3 que está dividindo eu passo para o outro lado multiplicando. Então eu vou ficar com A3 igual a menos 3 vezes menos 5. Menos com menos mais... 3 vezes 5, 15. Então eu encontrei o valor de A3 igual a 15. É o valor de A3 que eu quero? Não, então continuo substituindo. N igual a 3. Então eu vou ficar o que? N igual a 3. 3 mais 1 sobre 3 igual a 2 vezes 3 mais 1. Então esse aqui, 3 mais 1 vai dar igual a 4. Aqui eu vou ficar 2 vezes 3 vai dar igual a 6, então eu vou ficar com a 4 sobre a 3 igual a 6 mais 1. Aqui 6 mais 1 vai dar igual a 7. Esse A3 foi o que eu encontrei na questão no cálculo anterior, dá igual a 15. E aí eu faço A4 igual sobre 15 igual a menos 7. Aqui deu 7 com menos do lado de fora menos 7. Esse 15 passo para o outro lado multiplicando. A4 vai ser igual a menos 7 vezes 15. Menos 7 vezes 15 eu vou ficar com menos 105. Resposta letra D. Repare que mesmo que eu quisesse aí tentar calcular direto o A4 eu não ia conseguir. Por quê? Porque o A4 depende do A3. Ó. O A3 depende do A2, o A2 depende do A1, o A1 depende do A0, ou seja, o que caracteriza ser uma sequência, um dependendo do outro para existir. Tranquilo?